Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, quantos estão alegres de estar na casa do Senhor nesta noite? Quantos podem dar um glória a Deus para Jesus? Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo de número 49. Isaías capítulo 49, versículo de número 14, 15 e 16. Eu queria fugir desse texto, até estava com outra mensagem marcada ali, mas ela vem falando ao meu coração, que tem alguém aqui que precisa desta palavra, que Deus vai restaurar alguém aqui nesta noite. Aleluia. Há um sentimento na tua alma, e nesta noite o Espírito de Deus tem algo especial para a sua vida. Muito conhecido esse texto, não vou me demorar. É uma breve reflexão e depois nós vamos orar. Isaías capítulo de número 49, versículo 14, 15 e 16 é muito conhecido. Nos diz assim o texto: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Coloque sua Bíblia no banco, esteja sentados. Eu quero, nesta noite, trabalhar sobre um tema. E o tema da minha mensagem nesta noite é: Deus não te esqueceu. Olha para a pessoa que está da direita, da esquerda. Olha para aquela pessoa que está mais perto de você e diga para ela: Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. É o tema da minha reflexão nesta noite. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus está comunicando ao teu coração. Eu sei que Ele tem falado forte ao meu coração ali sentado. Eu folhei a Bíblia para lá e para cá. Eu disse: tão conhecido esta palavra, mas o Espírito Santo falou: eu tenho alguém que eu preciso, que ele precisa sentir a minha graça na sua vida, e que ele precisa ter esse sentimento curado, e ele precisa saber que eu não esqueci dele. É interessante o texto que nós lemos, porque o texto que nós lemos, ele vai tratar a situação do povo de Sião. O texto começa dizendo, o Senhor dizendo, usando a expressão aqui, ele diz: mas Sião diz: o Senhor já me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. E eu estava pensando, e até algumas anotações que eu tenho aqui, é que esse sentimento de esquecimento, esse sentimento de abandono, esse sentimento de que eu e você estamos desamparados, esquecidos, estamos abandonados diante das circunstâncias da nossa vida. Esse sentimento havia tomado o coração do povo de Sião. Eles estavam se sentindo abandonados no cativeiro, estavam se sentindo esquecidos, desprezados por Deus, deixados por Deus. E eu estava pensando, porque o sentimento de abandono e de esquecimento é um dos sentimentos mais constantes que muitas vezes vem em nossas vidas. Quem de nós nunca se sentiu abandonado? Quem de nós nunca se sentiu esquecido? Quem de nós nunca se sentiu que foi deixado de lado? A própria Bíblia Sagrada vai mostrar alguns homens e mulheres que tiveram esse sentimento, que passaram por esse sentimento. A Bíblia diz que Jó, no meio da prova, no meio da luta, no meio da dificuldade,
ele vai dizer em Jó capítulo de número 13, versículo de número 24, ele vai dizer assim: por que o Senhor virou o seu rosto contra mim? Por que o Senhor me deixou de lado? A Bíblia vai dizer que Davi, também no meio da provação, no Salmo de número 20, no Salmo de número 10, versículo de número 1, ele também vai usar uma expressão, e ele vai dizer que o Senhor o havia abandonado, o havia deixado, o havia esquecido. O próprio Senhor, quando está sendo crucificado, no capítulo 27, versículo 46 de Mateus, o próprio Jesus lá na cruz, no momento difícil, no momento ali do suplício, ele vai falar umas palavras, e ele vai dizer: Eli, Eli, lema sabachthani. E ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Até o próprio Cristo, ele sente esse sentimento de abandono, e eu e você também, tem dias, tem horas, parece que esse sentimento de abandono, de esquecimento, toma o nosso coração. Parece que as pessoas não nos vê, parece que os amigos se esquecem do nosso telefone, parece que as pessoas que deviam se lembrar de nós não se lembram, parece que até Deus tem hora que parece que fica em silêncio, parece que esquece de nós, Ele não fala mais conosco, a gente não ouve mais a voz dEle, Ele leva tempo para falar conosco em profecia, a gente abre a Bíblia, parece que há um vazio na alma, um sentimento, um aperto no coração. Mas eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você nesta noite, e a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: Deus não esqueceu de mim e de você. Ainda que a circunstância pareça mostrar que Deus está longe, ainda que a circunstância pareça mostrar que a gente está abandonado, ainda que a circunstância pareça mostrar que a gente foi esquecido, mas Deus nesta noite veio aqui para dizer para alguém: eu não te esqueci, eu não te esqueci. Eu não te esqueci, eu não te esqueci, você está na minha memória, eu não esqueci de você. Agora, eu acho interessante, porque o Senhor, Ele vai usar uma figura, Ele vai usar a figura da mãe. Ele vai dizer, Ele vai fazer duas perguntas. Ele vai fazer a primeira pergunta dentro desta figura, Ele diz assim: pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria? Ele está perguntando: pode uma mulher que gera a criança, que gera o seu filho, carrega no ventre 9 meses, pode ela se esquecer? Ele vai fazer uma segunda pergunta, ele vai dizer assim, ó: pode a mãe esquecer do filho que cria, e que não venha se compadecer dele, lá do filho do seu ventre? Ela pode esquecer e não ter compaixão dele? Aí ele vai dizer: ainda que essa é quase que impossível, uma mãe, ainda que ela despreze, jogue na lata do lixo, dê para alguém doar, doe para alguém, ainda que ela deixe abandonado na porta de alguém, mas lá no sentimento, no fundo, ela sabe que um dia ela gerou um filho, ela sabe que ela veio gerar um filho. Ele disse: mas ainda que isso viesse a acontecer, ele vai dizer: eu não me esqueci, eu não me esquecerei de ti, eu não me esqueço 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 de ti. E isso aqui é um sentimento extraordinário, isso aqui é uma palavra revigorante para mim e para a tua vida. Você pode estar aqui nesta noite se sentindo abandonado, mas Deus vem te dizer nesta noite: não esqueço. Eu posso não estar falando com você, você pode até não estar me sentindo, você pode até não estar recebendo o meu abraço, pode não sentir o meu abraço, mas isso não quer dizer que eu não tenha você na minha memória, isso não quer dizer que eu esqueci de você, isso não quer dizer que Deus não está vendo você. Esse sentimento
tem levado muitas pessoas à tristeza, à angústia. Esse sentimento tem levado muitas pessoas, sentimento de abandono, esse sentimento de esquecimento. Não, Deus me esqueceu, Deus já não fala mais comigo, Deus já não tem mais nada comigo. Tem gente que vai se encolhendo, tem gente que vai se esquivando, mas o Espírito de Deus estava ali sentado. Eu disse: Deus, eu vou falar outra coisa. Ele disse: não, fala isso, porque eu quero mexer em corações aqui nesta noite, e eu quero restaurar, trazer esperança, trazer convicção. Sabe, eu acho lindo, porque Deus, Ele não esquece, Ele não sofre de amnésia. A gente esquece, a gente tem lapso de memória. De vez em quando, depois da Covid, eu senti isso mais fácil, mais vezes. Tem vez em quando eu esqueço o nome de alguém, eu tento lembrar e não vem na memória, parece uma dificuldade tão grande. Isso é lapso de esquecimento que vem na nossa mente, mas Deus não sofre de amnésia. Fique tranquilo, Deus não sofre de amnésia. Deus, Ele tem a sua memória, Ele sabe do teu nome, Ele sabe do meu endereço, Ele sabe da tua casa, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele não esqueceu de você. E Ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim, ó: eu todavia não me esquecerei de ti. Agora o versículo 16 é extraordinário. Ele diz assim, ó: eis que na palma da minha mão te tenho gravado. Ele diz: eu não esqueço de ti. E Ele diz: eu na palma da minha mão eu tenho gravado, o teu nome está registrado comigo. Eu não esqueço de ti por nada, não tem nada que apague. Essa expressão gravar ali é como que um escultor pega um sinete e ele começa a gravar na pedra, lapidar na pedra, escrever numa pedra. Ele está dizendo: não tem como eu não lembrar de ti. Primeiro, porque eu não sofro de amnésia. Segundo, porque o teu nome está registrado. Eu vou estar lembrando de ti todos os dias. Deus é onisciente, irmão. Ele sabe de todas as coisas. A sua memória não falha, a sua mente não falha. Você pode até se sentir esquecido, mas Deus não se esqueceu de você. Mas eu acho lindo, porque a Bíblia vai dizer que em algum momento na Bíblia, a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de alguém. Irmão, na Bíblia vai dizer assim, ó: e Deus lembrou-se de Noé. Mas o senhor não disse, pastor Adriano, que Deus não esquece? Não, Deus não esquece. Mas essa expressão, e lembrou-se Deus, isso é uma forma antropomórfica. É um atributo, uma forma de atribuir qualidades humanas ao ser divino, para que a gente entenda melhor. Não quer dizer que Deus esqueceu de Noé. Não, isso quer dizer, é uma forma de a gente entender que o ato de Deus se lembrar ali, não é um ato que Deus havia esquecido, mas é um ato de Deus começar a agir, de começar a trabalhar. Quando a Bíblia diz assim, ó: e Deus lembrou-se de Noé, Deus estava dizendo que havia, a partir daquele momento, ia cessar aquele período na vida de Noé. Deus ia entrar na vida de Noé com uma nova fase. À medida que Deus disse, lembrou-se Deus de Noé, Gênesis capítulo 8, versículo 1, e começou a fase da vida de Noé mudar. Sabe o que eu quero lhe dizer? Há momento que Deus vem ao nosso encontro, e aí aquela fase que a gente pensa que está esquecida, Deus diz: agora começou a hora de eu mudar a história, começou a hora de eu trabalhar na tua casa, começou a hora de eu mudar a tua vida, começou a hora de eu operar na tua vida. Diz o texto: e lembrou-se Deus de Noé. O ato de Deus lembrar ali não é porque Deus havia esquecido. Deus colocou Noé lá na arca e disse assim: nem vou me lembrar, virou as costas e deixou Noé sozinho. Não, Deus estava dizendo: a partir de agora eu vou começar a trabalhar na tua vida, a partir de agora eu vou começar a trabalhar na tua casa, a partir de agora eu vou começar a mudar.
Noé passou 1 ano e 14 dias aproximadamente dentro da arca, mas chegou uma hora que Deus disse: chegou a hora de eu virar a história da tua vida, chegou a hora de eu mudar o teu cativeiro, chegou a hora de eu fazer você mudar de fase. Imagina 1 ano, Noé dentro da arca, ele e a sua família, dilúvio pelo lado de fora, chuva acontecendo, os animais tudo ali, e Deus disse: agora chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora de eu começar a mudar as coisas. E a Bíblia diz que começou a terra, começou a secar as águas, chegou a hora da arca parar, chegou a hora de Noé arrancar a cobertura da arca, chegou a hora de Noé sair para fora da arca, chegou a hora de Noé fazer o sacrifício fora da arca, chegou a hora de Noé começar a plantar na terra. Sabe por quê? Porque foi a fase de Deus diz: agora eu me lembrei de ti, agora chegou a hora de eu mudar a tua história, chegou a hora de eu começar a trabalhar, chegou a hora de eu começar a abençoar a tua vida. Eu tenho esta palavra de Deus para alguém aqui nesta noite. Você se sente abandonado, esquecido, mas Deus está dizendo: não esqueci de você, vai só chegar o tempo de eu trabalhar na tua vida. Ora mandarai, você se sente esquecido. Ah, pastor, Deus já tem falado comigo, mas eu estou tão esquecidinho aqui. Não, meu querido, fica tranquilo, Deus vai lembrar-se da hora certa e vai começar a agir na tua vida, vai começar a trabalhar na tua casa. E quando Deus quer trabalhar na nossa vida, esse ato de lembrar, dessa expressão na Bíblia de lembrar, fala do ato de Deus trabalhar em nós. E quando Deus resolve quebrar o silêncio, quando Deus resolve quebrar esse processo que parece que a gente está abandonado, fica tranquilo, Deus vai trabalhar e vai restaurar a sua vida. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé. A Bíblia vai dizer que José, ele se sentiu esquecido também lá no Egito. Ele sentiu o sentimento de abandono lá no Egito. Ele parece que ficou esquecido no Egito. Ele estava lá, o seu amigo de cela, quando ele estava preso, ele ia saindo da cadeia, o amigo de cela ia saindo da cadeia, e ele disse: lembra de mim. Mas o homem esqueceu dele. 2 anos se passaram, e parece que ele havia se esquecido lá naquela cadeia. Parece que nada do que Deus havia falado com ele ia se cumprir. Mas chegou a hora de Deus começar a agir na vida de José. Chegou o dia de Deus começar a agir na vida de José. E quando Deus resolve agir na nossa vida, quando Deus resolve quebrar o silêncio, quando Deus resolve quebrar essa cadeia de sentimento de abandono, Ele faz o rei ter sono, faz o rei ter sonho, faz as pessoas lembrar de nós. Aqueles que se esqueceram de nós começam a lembrar de nós, aqueles que não lembravam mais de nós começam a se lembrar. Sabe por quê? Porque quando Deus resolve agir, para mostrar que Ele não se esqueceu de nós, Ele vai trabalhando, Ele vai trabalhando, Ele vai trabalhando, Ele vai trabalhando, Ele vai operando, Ele vai realizando, Ele vai criando circunstâncias, e o milagre de Deus chega na nossa vida. Quando Deus, a expressão, o ato de Deus se lembrar aqui, não é porque Ele se esqueceu, é a forma de Deus agir e trabalhar por nós, é a forma de Deus manifestar a sua mão poderosa para operar na nossa vida. O ato de Deus é agir na nossa vida, não é que Ele se esqueceu de nós, é porque Ele tem a sua maneira de operar e realizar as suas promessas em nós. Tem um tempo, a gente não entende, mas tem um tempo. Tem um tempo. Tem uma hora. Tem um momento. Aleluia. Oremandarai. Iriagamarrasuidirimandarasai. Oremaiandaravahasuidiriamarrasai. Há um tempo de Deus começar a desencadear as coisas na nossa vida. Há um tempo de Deus desencadear. Quando eu leio a história de Ana, a história de Ana é extraordinária. A Bíblia diz que Ana desejava gerar um filho. Ela queria, era o maior projeto de Ana, era o maior sonho de Ana, era gerar um filho. Porém a Bíblia vai dizer no versículo 6,
que Ana não podia gerar porque Deus havia cerrado a madre. Foi Deus que havia fechado. Não é porque Eucana não podia dar filho, porque ele tinha filho com Penina. Não era só porque era um processo natural do ventre de Ana que ela era estéril. Não, ela é estéril porque Deus tinha colocado a sua mão e tinha fechado. Porque tem coisa que a gente quer e Deus diz, eu vou fechar. Não é agora. Tem coisas que a gente quer na hora nossa e Deus diz, não vai ser na tua hora, vai ser na minha. Deixa que eu vou fechar. É ele que cerrou, a Bíblia diz, e o Senhor cerrou a madre de Ana. E ela chorava para ter filho, mas não gerava. Não é porque a Eucana não podia, não é porque era algo processo natural, é porque Deus havia fechado. E o Senhor fechou. Tem coisas que o Senhor fecha e não adianta a gente tentar abrir, porque não dá. A Bíblia diz lá em Apocalipse que a porta que ele abre, ninguém fecha. Só que a porta que ele fecha também, ninguém abre. Então assim, a gente fica, muitas vezes, a gente fica só na promessa, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a gente diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Só que a gente esquece a contrapartida que diz que a porta que Ele também fecha, não adianta a gente querer arrombar ela, não adianta querer a gente chutar a porta, não adianta querer a gente espernear, porque a porta está fechada. Ele diz, só vai se abrir quando eu quiser. Então tem hora que a porta é fechada por ele, e tem hora que a porta é aberta por ele, porque quando ele abre a porta, não adianta se atravessar no meio, não adianta querer fazer que a gente não entra, a gente entra e está acabado. Mas quando ele diz, agora é hora de você experimentar um pouquinho a porta fechada, deixa eu cerrar um pouquinho, para ver o que vai acontecer. E Ana, Deus havia cerrado a madre dela, até o dia em que Deus resolve abrir, em que Deus resolve. O ato de Deus abrir a madre de Ana é o ato de Deus desencadear as bênçãos de... Você vê que a Ana queria um filho e não tinha jeito. Quando o filho vem, depois ela doa para o Senhor e ela vai gerando mais filhos. Por quê? Porque depois daquele que Deus abriu, Deus disse, agora eu não vou fechar mais, agora pode vir a tua bênção em abundância. Aí veio 1, veio 2, veio 3, veio 4, veio 5, veio mais filhos. Sabe por quê? Porque quando Deus resolve abrir, Ele não tinha esquecido de Ana, Deus não tinha abandonado Ana, era o tempo de Deus desencadear as promessas na vida de Ana. Fica de pé comigo, eu não vou mais além. Ora mandarai, ore mandarai, mandarasai. Eu não sei se eu estou pregando para a igreja inteira ou se é para um, não importa nesta noite. Eu sei que eu entreguei aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero orar por aquele que Deus falou com você. Se Deus não falou com você, fica no banco. Agora, se Deus falou com você, tenha coragem de dizer, eu sou aquele que Deus falou comigo e eu preciso. Eu estava aqui e o meu coração estava batendo, dizendo, eu preciso. Deus falou com você, você veio dizendo, Senhor, fala comigo, eu me sinto esquecido, eu me sinto abandonado, faz tanto tempo que tu não fala comigo. Hoje Deus falou com você e está dizendo, eu não esqueci de você e vou começar a trabalhar na tua casa.